Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional e hoje estaremos iniciando a leitura mais importante que você já pôde estudar. Estaremos no livro de Atos, aprendendo sobre a história da igreja primitiva. E essa história tem muito a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Você vai aprender coisas que você nunca viu e nunca ouviu. Porque uma coisa é quando você ouve alguém dizer, outra, completamente diferente, é quando você vê com os seus próprios olhos. E neste texto, nós iremos ver com os nossos próprios olhos aquilo que os apóstolos falaram, testificaram, confirmaram e anunciaram acerca do Evangelho. E aqui está o início da igreja. E se você entender, com certeza você sentirá muito mais fortalecido por Cristo Jesus, nosso Senhor. Seja bem-vindo ao nosso estudo do livro de Atos. Atos, capítulo 1. Só um breve relato. Foi Lucas que escreveu Atos, tá? Então, o Evangelho de Lucas e Atos foram escritos pelo mesmo autor. Lucas era médico e tinha um conhecimento bastante elevado e fez todo o apanhado dos milagres e fez questão de registrar com muita perfeição toda a história dos passos de Jesus. Vamos ver aqui. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Então, os apóstolos receberam os mandamentos. Então, a nossa visão de igreja tem que ser a partir dos apóstolos. Por isso que eu faço questão de dizer que a nossa igreja é uma igreja apostólica, pois nós seguimos as orientações que os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo. E continuando, verso 3, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda foi visto pelos apóstolos por um espaço de 40 dias, falando com eles e ensinando-os acerca do que eles deveriam fazer. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse, de mim ouvistes. Essa promessa que Deus havia feito está em Joel, capítulo 2, versículo 28, é a promessa da manifestação do Espírito Santo sobre toda a carne. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? Porque eles ainda estavam preocupados com a vida física, a situação física de Israel. Quando Jesus estava antes da morte, eles pensaram, ele vai ser aclamado rei e vai tomar o governo de Roma e vai fazer um novo império. Não aconteceu, porque Jesus veio morrer na cruz para nos salvar. Agora, ressuscitado, os discípulos novamente voltam a perguntar, Senhor, o Senhor vai restaurar Israel? O Senhor vai, restaurar nesse tempo
Israel, e aí Jesus disse a eles assim: não vos pertence saber tempos e estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Jesus quis dizer o seguinte: a obra que vocês vão fazer não tem nada a ver com coisas materiais. Vocês vão receber o Espírito Santo e, recebendo o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Vocês não vão dar testemunho de mim, vocês vão ser minhas testemunhas. Existem pessoas que dão testemunho, mas elas não são a testemunha. Ela conta do que Jesus fez, mas ela não mostra com a sua própria vida o que Jesus é. Nós não temos que apenas falar do que Jesus fez, nós temos que mostrar quem Jesus é através do nosso modo de viver. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem o recebeu e ocultou-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes subir. Os discípulos em Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles permaneceram ali orando, porque Jesus havia dito: vocês receberão o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E nesse momento, Pedro, como um dos principais do grupo dos apóstolos, no verso 15, naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Se eles eram discípulos e estavam reunidos como discípulos, então Jesus tinha aproximadamente 120 discípulos, e dentre estes 11 apóstolos, porque Judas havia se perdido. Então Pedro disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, que, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte no ministério. Judas esteve conosco e alcançou sorte no ministério. E disse: ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram, porque ele comprou um campo com galardão da iniquidade. Coisa séria, né? Cuidado, que a iniquidade também, ela dá galardão, só que é um galardão negativo, né? E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro do Salmo está escrito: fique deserta a sua habitação e não haja quem nela habite.
e tome outro seu lugar. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da ressurreição de Cristo. Nós vamos escolher alguém dos que estiveram conosco desde o princípio para compor o quadro dos 12 apóstolos. E apresentaram 2, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Então aqui os apóstolos fizeram a eleição e o Judas foi substituído por Matias, tá? Então, para você que não sabia como aconteceu, claro que depois o Judas, quando Tiago morreu, o Judas, irmão de Jesus, veio a ocupar o lugar de Tiago, tá? Também a Bíblia fala de outro Judas, por isso que a gente cita Judas junto ali, e na cabeça da pessoa pode passar, mas Judas não foi Judas que morreu, é que naquele tempo várias pessoas tinham o mesmo nome. Então nós vimos aqui a parte mais importante de Atos capítulo 1, o evento importante foi a partida definitiva de Jesus após 40 dias, se fazendo presente entre os apóstolos, a promessa de que eles receberiam o Espírito Santo para ser testemunhas de Jesus e não apenas dar testemunho, porque uma coisa é você falar, né? Outra coisa é você ser, você viver isso. Você e eu precisamos viver, ser testemunho de Jesus e não apenas dar testemunho. Fizeram-se até uma máxima na igreja sobre a importância de dar testemunho. Dá o seu testemunho, irmão. Se você não der seu testemunho, o diabo vai anular a sua bênção. Você tem que dar seu testemunho, você tem que dar seu testemunho. Quando, na verdade, o Senhor Jesus não quer que nós demos testemunho. Ele quer que nós sejamos o próprio testemunho. É isso que ele quer, que você e eu sejamos a própria testemunha. Aí veio a eleição dos apóstolos, colocando Matias no lugar, e aí nós vamos ver, o tempo foi passando, e veremos no capítulo 2 a descida do Espírito Santo, a manifestação, na verdade, do Espírito Santo na vida dos apóstolos, desses 120 que estavam lá no cenáculo. Lembrando que os apóstolos, os 11, já haviam recebido, em João capítulo 20, versículo 22, eles já haviam recebido pelo sopro de Jesus o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o que aconteceu foi a manifestação do Espírito Santo, o chamado batismo. Batismo quer dizer a manifestação do Espírito Santo na vida dos discípulos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, louvamos o teu nome santo, glorificamos aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso, nossa gratidão ao Senhor Jesus por sempre nos ensinar. E com gratidão estamos aprendendo e mais um dia crescendo e caminhando na tua presença. Obrigado, Pai Celestial, que o Senhor nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado, te louvamos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Vamos seguir, porque a partir de agora
nós vamos começar a conhecer a história da igreja primitiva. Como nunca, porque você estará lendo conosco os relatos bíblicos. Deus abençoe, esperando você no nosso próximo devocional amanhã, quando tudo aconteceu na vida dos discípulos e dos apóstolos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.